Seja bem-vinda à série Ferramentas Não Regras. Aqui a gente fala sobre ferramentas que vão te ajudar a acabar com discussões em até 10 minutos. O meu nome é Gustavo Castilho e hoje vamos falar sobre o tema: pessoas são causa ou estímulo dos seus sentimentos? Quero iniciar esse vídeo com algumas frases para a gente refletir depois. Então, frases como: você me faz ficar com raiva. Você me magoa fazendo isso. Estou triste porque você fez aquilo. Você já ouviu essas frases? Ou então, talvez, você já falou frases dessa forma, desse tipo? Conta pra mim aqui embaixo, se você sentir a vontade de compartilhar comigo, se você já ouviu ou já falou frases assim. E aí, caso isso já tenha acontecido com você, gostaria também de saber como foi para você ouvir isso. O que você sentiu ao ouvir frases assim? Que a outra pessoa faz você ficar com raiva. Ou então, que alguém tenha falado para você que ela ficou com raiva por conta de você, de algo que você fez, de algo que você falou. Você se sentiu satisfeito? Satisfeita? Se sentiu contente ao ouvir isso? Ou então talvez até ao dizer isso? Eu gostaria de saber. Sinta-se à vontade para escrever aqui embaixo. Bom, o Marshall, ele fala sobre estímulo e causa dos nossos sentimentos aqui no livro dele, na página 198, e eu quero compartilhar com você o pensamento dele com relação ao estímulo e causa dos nossos sentimentos. Então ele fala assim: o comportamento dos outros pode ser um estímulo para nossos sentimentos, mas não a causa. Como assim, Gustavo? Então, o comportamento da outra pessoa pode ser um estímulo para os sentimentos, mas não a causa? Então, se a outra pessoa faz algo, então significa que eu não posso ficar com raiva ou ficar irritado porque a outra pessoa fez algo? Sim, você pode. Na CNV, a gente não trabalha com essa ideia de pode ou não pode, tá certo ou não tá certo. A ideia aqui é trazer uma nova perspectiva de como encarar situações que estamos acostumados a encarar de uma certa forma, que é aquela linguagem que a gente está acostumada, ou agora com a CNV temos essa forma nova, essa nova perspectiva de encarar as situações do nosso dia a dia, especialmente aquelas situações mais desafiantes no nosso trabalho ou dentro de casa, com o nosso parceiro, então talvez com o seu marido, são situações desafiantes. Então é uma perspectiva nova. Então o que o Marshall fala é que a ação, o comportamento das pessoas é o estímulo e não a causa. Então vamos falar um pouco mais sobre isso. Então, outra coisa que o Marshall fala é que ninguém tem o poder de te fazer sentir algo. Outra frase que o Marshall fala é: o que as outras pessoas fazem nunca é a causa de como nos sentimos. Essas frases podem parecer um pouco desafiantes no início. Foram para mim, essas frases foram desafiantes. No meu último vídeo, e no finalzinho, eu comentei de uma situação que aconteceu entre eu e a minha namorada, aqui na minha casa, que ela utilizou esse conceito, né, de que outras pessoas fazem nunca é a causa de como a gente se sente. E isso fez com que a gente nem entrasse numa discussão. E eu fiquei muito contente com aquilo, eu achei sensacional. Então, se você tiver interesse em saber disso, no meu último vídeo tem lá eu contando essa situação. Quando eu penso que o outro está causando a minha dor, ou um desconforto, ou um incômodo, ou a minha irritação, então quando eu penso que é o outro que é responsável por isso, eu estou com o foco na outra pessoa, não estou com o foco em mim. Eu estou com foco no que o outro está fazendo, talvez de errado.
E aí então eu estou focando no comportamento dele. E quando eu faço isso, eu sou somente o observador. Eu só estou observando, sem ter aquela opção de escolha. Estou só observando. E aí isso pode levar a frases, a pensamentos do tipo: essa pessoa deveria ser diferente. E aí o Marshall fala que deveria é uma das palavras mais violentas do nosso vocabulário. Quando eu uso deveria, eu tô na terra do certo e errado, na terra do chacal. Que eu vou falar de mais detalhes um pouquinho mais pra frente. E então, ao invés de ter o foco na outra pessoa, no comportamento que o outro está tendo, que aí eu posso pensar que ele está tendo um comportamento errado, um comportamento que ele não deveria ter, essa é uma opção. A opção nova que eu trago aqui, com a perspectiva da CNV, é eu pensar mais no que eu gostaria. Então, eu gostaria de algo diferente. Então, focar nisso. E aí, quando eu foco, ao invés de eu focar o outro está fazendo errado, o outro deve ser diferente, eu focar, eu gostaria de algo diferente. Está trazendo para mim. Então, está trazendo para você. Então, utilizando uma das ferramentas não regras, que é a autorreferência, trago então para mim, eu gostaria de algo diferente. Está falando sobre você. E aí, quando você começa a focar no que você quer de diferente, fica mais fácil você identificar quais necessidades suas não estão sendo atendidas e que você gostaria de que fossem atendidas. Muda o foco. O Marshall fala no livro dele que quando a gente deseja motivar a outra pessoa pela culpa, se você quer fazer isso, você quer motivar o outro pela culpa, o que você pode fazer é misturar estímulo e causa. Então, estímulo do sentimento com a causa do sentimento. Quando você mistura isso, aí você consegue, então, motivar a outra pessoa a fazer algo que você deseja pela culpa. Tá errado isso? Não tá errado. Só, aqui a ideia é isso que você deseja? Motivar a outra pessoa pela culpa? Se for isso, tudo bem. A ideia da CNV é fornecer novas ferramentas, novas abordagens, novas perspectivas. Então, quero trazer aqui, estou falando sobre a culpa, que a culpa ela está relacionada ao chacal. E caso você não tenha assistido outros vídeos meus ainda, o chacal, o Marshall, utilizava dois animais como recurso didático. O chacal e a girafa. O chacal, ele representa a linguagem que a gente está mais acostumado. Uma linguagem com culpa, com crítica, com ataque, com a ideia de certo e errado, com a ideia de bom e mal. Então essa é a linguagem que a gente está mais acostumado. E a outra linguagem, que é a linguagem da CNV, o Marshall utilizava a girafa como recurso didático. Por que a girafa? A girafa é o animal, o mamífero terrestre de maior coração em tamanho. E aí o coração seria a linguagem da compaixão. Né? Então, características da linguagem da girafa. Primeira delas, curiosidade. Então, estar curioso com o que está acontecendo com o outro. Curioso com as necessidades da outra pessoa. E também curiosidade com nós mesmos. Né? A curiosidade com as nossas necessidades. O que está acontecendo dentro de mim? O que eu gostaria de ter e não estou tendo? Então, essa é a primeira característica da girafa que eu trago aqui para você. Outra característica é a empatia. É estar junto com a outra pessoa no momento que ela está passando por alguma dificuldade, algum desafio. A girafa, ela também foca em sentimentos e necessidades. Então, o Marshall dizia que os sentimentos, eles ajudam a gente a identificar quais são as necessidades que não estão sendo atendidas. Como, por exemplo, se eu estou me sentindo cansado, a minha necessidade de descanso não está sendo atendida. E aí, vamos falar agora sobre raiva. Então, o Marshall fala no livro dele que a causa da raiva, da nossa raiva, ela vem dos nossos pensamentos e das nossas ideias de culpa e julgamento.
culpa e julgamento também é mais características da linguagem do chacal. Então, quero deixar claro aqui também que não existe uma pessoa chacal e uma pessoa girafa. Existe pessoas que se comunicam na linguagem do chacal e na linguagem da girafa. E a mesma pessoa ela vai se comunicar nas duas linguagens. Eu, apesar de saber, conhecer a CNV há um tempo, eu utilizo a linguagem do chacal também. Então, a Mare Light, que é a americana com quem eu trabalho, ela é a instrutora certificada pelo Centro de Comunicação Não Violenta nos Estados Unidos. Uma vez ela me deu uma explicação que eu gostei bastante, fez bastante sentido para mim, que foi assim: Gustavo, imagina se você, aí no Brasil você fala português. Imagina se você decidisse parar de falar português e começasse a falar só inglês. Como seria isso? Se você iria conseguir se comunicar com as pessoas aí no dia a dia, na rua, no comércio, com a sua família? Se você falasse só inglês, você ia conseguir se identificar, se comunicar com elas? E aí eu falei, não, eu vou ter dificuldade. Aí ela falou, é a mesma coisa com relação a você parar de falar a linguagem do chacal. Vai ser difícil você se comunicar com as pessoas, porque hoje a maioria das pessoas ainda se comunica mais pela linguagem do chacal. Então, a ideia não é se livrar do chacal, se livrar da linguagem do chacal, mas sim conhecer uma nova linguagem, essa linguagem da girafa, onde temos mais compaixão, empatia, conexão, curiosidade. E não existe, então, uma pessoa chacal e uma pessoa girafa. Existe a linguagem. O Marshall costumava brincar que uma pessoa que fala chacal, que utiliza a linguagem do chacal, é uma girafa com problema de linguagem. Então, essa era uma parte do humor dele. Então, voltando na causa da raiva que o Marshall traz pra gente no livro, então ele fala que a causa da raiva é os nossos pensamentos e ideias de culpa e julgamento. Então, culpa, que o outro está errado, o outro é o culpado pelo que eu estou sentindo, pelo que está acontecendo comigo. E aí, quando eu considero a outra pessoa errada, eu estou culpando e julgando ela. Então, eu estou ali na terra do chacal, né, que o Marshall costumava utilizar esse termo, na terra do chacal. E aí, se eu considero que aquela pessoa ela é culpada, então ela merece uma punição. E a punição, ela também é uma característica do chacal, da linguagem do chacal. E entra também naquele sistema de recompensa e punição que o Marshall chamava de comunicação alienante da vida. Por que alienante? Porque afasta a gente da vida. Então, é um sistema de punição e recompensa, no qual a gente age, a gente fala para que a gente receba uma recompensa, ou então para que a gente fuja de uma punição. Então, situações do tipo, se você fizer isso, você vai ganhar aquilo. Então, é uma recompensa. Então, eu vou agir só para ganhar algo, para ganhar uma recompensa, e não para eu poder atender uma necessidade, ou minha ou da outra pessoa. O Marshall dizia, para enriquecer a vida. Então é uma ação que eu faço que enriquece a sua vida. Então essa é a outra perspectiva, é a outra forma de enxergar a comunicação, é uma outra forma de se comunicar. E aí, o nome da série é Ferramentas Não Regras. Então são ferramentas, não são regras. Não é que agora você aprendeu que existe isso, que agora você tem que fazer isso. Então, essa ideia de ter que também é uma ideia que a gente evita utilizar na CNV. E aí a gente utiliza a ideia de escolha. Então, eu escolho utilizar estas ferramentas, eu escolho utilizar essa nova linguagem, pois ela traz um resultado para mim que me faz sentir mais contente, mais satisfeito, mais confortável. Então, essa ideia de escolher utilizar essa linguagem nova que estamos aprendendo e praticando aqui. O Marshall dizia também que quando estamos com raiva, isso indica que estamos acionando na nossa mente a análise e julgamento da outra pessoa. Então, quando eu li isso, eu li essa frase algumas vezes. Acionando na nossa mente. Interessante, eu achei. Então, eu aciono na nossa mente esse programa, esse processo. De eu analisar o que outra pessoa está fazendo. Quando eu analiso o que outra pessoa está fazendo, eu posso entrar na ideia de julgamento. E aí eu julgo se a pessoa está certa,
se ela tá errada, se é uma pessoa boa, se é uma pessoa má. E aí ele fala que o resultado disso são pensamentos alienantes da vida, que afastam a gente da vida que há em nós. Né? Que ele falava que as necessidades, elas são a energia vital que há dentro de nós. Então quando a gente utiliza essa ideia de julgar e analisar a outra pessoa, a gente está ficando longe dessa energia vital, que são as necessidades dentro de nós, e dentro de nós mesmos e dentro da outra pessoa. E aí, então ele fala que o resultado disso é a dissociação das nossas necessidades. Que a gente fica dissociado, a gente se afasta das nossas necessidades. E lembrando então que não é errado sentir raiva. Não tem, então na CNV não tem isso de ser errado. E sentir raiva é algo que acontece com a gente, é natural. E aí, quando a gente sente raiva, a gente só vai passar por um caminho mais longo. É um caminho que pode trazer mais sofrimento. Porque a raiva é um sentimento. Mas é um dos sentimentos que não apontam diretamente para a necessidade. Aponta para um pensamento na nossa mente, um pensamento em looping. Que é um pensamento onde pode ter julgamento, ideias, opiniões. E aí, dentro desse julgamento e das opiniões, a gente pode encontrar pistas. E dentro destas pistas, a gente pode identificar as necessidades que não estão sendo atendidas. Então, é um caminho mais longo. E é um caminho que, por o fato de ser mais longo, ele pode trazer um pouco mais de sofrimento. Ao invés de utilizar outros sentimentos, como frustração, chateação, esses sentimentos, ele aponta direto para a necessidade. Fica mais fácil de identificar as necessidades do que se a gente estiver focado na raiva. E, então, lembrando que essa ideia de errado e certo a gente não utiliza na CNV. Então, ter raiva não é errado. E o intuito aqui é a gente apresentar, a gente ter a consciência de uma nova perspectiva. E essa perspectiva nova da CNV, ela foca em sentimentos e em necessidades. Então, eu vou dar um exemplo aqui de que por que na CNV a gente aprende que o comportamento da outra pessoa ela é somente o estímulo dos nossos sentimentos, mas não a causa. Então, vou trazer aqui uma situação que tem no livro do Marshall, nesse livro aqui, para a gente tentar entender melhor isso com um exemplo prático. Então, o exemplo é o seguinte. A gente combina um horário com uma pessoa específica para chegar num lugar. E a gente chega lá, e imagina que você chega lá e a pessoa está atrasada. A pessoa não chega e ela não avisa que vai chegar atrasada. E você chegou lá no horário e você está esperando a pessoa. E aí, você pode, numa primeira situação, querer saber se aquela pessoa se importa com você. E ela chega atrasada. Então, se você tem essa necessidade de saber que a pessoa se importa com você, você pode ficar magoada pelo fato dela chegar atrasada. Então, essa é a situação número 1. Caso número 1. Caso número 2. É o mesmo comportamento. A pessoa chega atrasada. E aí você está querendo ter um tempo de usar o seu tempo, de forma útil e produtiva. Porque vocês combinaram de se encontrar para produzir algo, para fazer um brainstorming e criar algo e fazer um plano. Então você quer passar esse seu tempo que você se dedicou a estar com essa pessoa de forma útil e produtiva. E a pessoa não aparece. Aí você pode ficar frustrada. Então, esse é o segundo caso. Aí o terceiro caso. Você talvez precisasse e você gostaria de ter uma pausa, porque ao longo do seu dia foi corrido e você não teve um tempo de dar uma relaxada, de fechar os olhos, de meditar, de se conectar a você mesma. E às vezes essa conexão fazer você focar nos seus sentimentos, nas suas necessidades, atendidas e não atendidas. E você então gostaria de ter uma pausa no seu dia. E o fato dessa pessoa ter se atrasado proporcionou esta pausa para você. E aí você fica satisfeita.
pelo fato da pessoa ter se atrasado. Então, olha só. Então foi o mesmo comportamento. A pessoa se atrasou, um comportamento. E tivemos 3 sentimentos distintos. No primeiro, você pode ter ficado magoada. No segundo, frustrada. E no terceiro, satisfeita. Então, aqui, para mim, é a prova de que o comportamento da outra pessoa é o estímulo dos seus sentimentos, mas não a causa. Então, o mesmo comportamento, sentimentos distintos. Então, conclusão. Então, as nossas necessidades atendidas ou não atendidas, elas causam os sentimentos e não o comportamento da outra pessoa. Eu acho esse conceito muito interessante, porque é um conceito, pelo menos para mim, bem diferente do que eu estou acostumado a ver as pessoas se comportando, acostumado a eu mesmo me comportar, porque foi a forma que... Essa é uma forma diferente da forma que eu aprendi, né? Então, no início, foi bem contraintuitivo e bem estranho para mim. Mas hoje, eu me sinto muito satisfeito de ter esse conceito de saber que a outra pessoa, ela não pode causar, ela não tem esse poder de causar um sentimento em mim. Então, os meus sentimentos, eles são causados pelas minhas necessidades atendidas e não atendidas. Isso me traz uma liberdade, isso me traz mais tranquilidade. Isso é a minha experiência e é a experiência que eu vejo de outras pessoas também que praticam a CNV e aplicam a CNV no dia a dia delas. E aí, quando a gente se depara com o comportamento de uma pessoa que a gente não gosta, então temos 2 escolhas. A escolha número 1 é a escolha HIP, que é um mnemônico que eu criei, que é reagir inconscientemente com a nossa programação. Qual programação? A programação que aprendemos na escola, nos filmes, nas novelas, no dia a dia, no comércio, com as pessoas. Então, essa é a programação que aprendemos. Então, reagir inconscientemente com a nossa programação quando vemos algo ou a pessoa disse algo que a gente não gosta. Então, qual que é a nossa reação? É focar no que a pessoa fez de errado. E aí a gente vai lá para a terra do chacal, onde existe certo e errado, existe culpa, existe ataque, crítica. Então essa é a escolha hippie. Quando a pessoa fez algo que a gente não gosta, a gente vai focar no quê? No que ela fez de errado. No que ela deveria ter feito e não fez. E a gente joga para outra pessoa a responsabilidade de atender as nossas necessidades. Ou então de fazer exatamente o que eu gostaria que ela tivesse feito. Então essa é a escolha 1. A escolha 2 é a escolha com agir conscientemente de acordo com as necessidades. Necessidades minhas e da outra pessoa. E aí, quando eu escolho esta opção, eu foco no que eu quero e não estou obtendo. Ou seja, eu foco nas minhas necessidades. Qual necessidade minha eu gostaria que estivesse sendo atendida e não está sendo atendida? Então essa é a escolha A com. A pessoa teve um comportamento que eu não gostei, e aí eu foco no que eu gostaria de ter tido, não gostaria de ter obtido, necessidade que eu gostaria que tivesse sido atendida e não foi atendida. E aí eu estou focando em mim, estou focando no que eu gostaria e eu não estou obtendo. Quando eu faço essa opção da escolha com, de focar no que eu gostaria de ter e não estou obtendo, pensamentos de eu estar certo e pensamentos de eu culpar o outro pelo que ele fez comigo, eles acabam perdendo a importância. Porque aí eu foco no que eu gostaria de ter e não estou obtendo. Não foco no que ele fez de errado ou no que eu considero como o certo. Para encerrar, eu trago aqui a ideia do Marshall, que ele fala assim sobre como a gente contribui para a violência. Lá na página 201 do livro dele, desse livro aqui, ele fala assim, ó: sempre que apoio
qualquer grau de consciência de que há coisas como ações descuidadas, ações conscienciosas, pessoas gananciosas ou pessoas éticas, estou contribuindo para com a violência neste planeta. Então ele fala, ó, quando julgamos os outros, contribuímos para a violência. Então o julgamento é uma característica da linguagem do chacal. E aí ele fala, serviremos melhor a vida se concentrarmos nossa atenção nas nossas necessidades. Olha só, necessidade de novo presente aí. Então, nessa linguagem nova, a linguagem da CNV, as necessidades então é representada pelo núcleo, é o centro da CNV. Então, ao invés de julgar a outra pessoa, de dizer que ela está errada, de culpar ela, se a gente focar nas necessidades que não estão sendo atendidas, podemos ter então a nossa parcela de contribuição para um mundo mais pacífico, né, com menos violência. Que o Marshall fala que toda vez que eu julgo alguém, eu estou contribuindo para a violência nesse nosso mundo. Bom, então por esse vídeo seria isso. E se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, que aí esse vídeo vai para mais pessoas. Caso você tenha lembrado de alguém, pensado em alguém que poderia se beneficiar com o conteúdo desse vídeo, manda para ela. Pode ser que ela goste e faça sentido para ela também. Se você estiver vendo esse vídeo no Instagram, segue o meu perfil. Se você estiver me assistindo no YouTube, se inscreve aqui embaixo. E aí tem um botãozinho que é um sininho. Se você ativar ele, toda vez que eu postar um conteúdo novo, com um vídeo novo, com um conteúdo como esse aqui, você vai ser notificada. E aí, seria tudo pelo vídeo de hoje. E até a próxima. Tchau, tchau.